Verificação de quórum. Vereadora Maria José, por favor. Ah, não, desculpa. Vereador Luiz Carlos não está. Vereador Marcos Tadeu. Vamos proceder, então, antes da ordem do dia, ao sorteio da tribuna. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Rogério Carrilho. Deixa eu olhar aqui. Vereador Lical. Vereadora Regina Cioff. Vereador Marcos Tadeu. Vereador Antônio Carlos. Vereador Flávio Henrique. Senhor secretário. Vereador Paulo, por favor, chama o vereador Lical para mim. Ah, porque eu não posso começar dando um dia. Fui o último? Ué, peraí. Eu estou olhando que eu vi aí, ó. Aí, ó. Você pôs o teu? Não, esse Você está não... de fora. estava de fora. Ó, coloquei aqui dentro. Estava de fora. Não, eu vi ele colocar. Mas por que está de fora? Ué. Pois é. Ué. Então, não. Teu colega de partido. Não, houve um problema aqui, o vereador. Mas eu vi que você. O vereador Paulo Eustáquio, o senhor não colocou o vereador Flávio Faria? Então, vereador Paulo Eustáquio é o último, então. Não, mas eu abro mão de solidariedade do meu colega de partido, por favor. Não. Está tudo certo. Vereador Paulo Eustáquio é o último. Pronto, está resolvido. Ordem do dia, então. Vereador. Mas que contém? Eu acho que ele fez errado no site. Oh, ele pôs errado. Vereador Luiz Carlos, por favor. Não. Só a fogueira toda. Ordem do dia. Pois é, mas ele enfiou outro. Ordem do dia, senhor secretário. Processado escrito em discussão única. Processado número 108 de 2015, projeto de lei que denomina a quadra poliesportiva da Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, Arlindo Teixeira de Carvalho. Autoria, executivo, parecer pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei que denomina a quadra poliesportiva da Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, Arlindo Teixeira de Carvalho. Autoria do executivo, parecer pela aprovação. Em discussão? Em discussão? Por favor, vereador Paulo Tadeu. Vai ser bastante rápido, só para que... isso passou pela Comissão de Justiça, mas escapou um pouco da nossa... Dá uma olhadinha rápida, só para mencionar de quem se trata. Só para a gente ter uma... Hã? Eu sei, mas o homenageado. Arlindo Teixeira de Carvalho. Arlindo, um minutinho.
O vereador, gostaria que lesse o currículo, é isso? Pelo menos um Que trecho. lesse o currículo, tá bom. Que eu acho que aí dá... esse projeto é de autoria do... Esse projeto, gente, é autoria do Executivo. Então, nós vamos ler, então, o currículo do Arlindo Teixeira de Carvalho. Arlindo Teixeira de Carvalho nasceu no dia 25 de julho de 1947 no município de Caldas, bairro Beraldos. Filho de Manuel Teixeira de Freitas e Natividade Freitas. Casado com Ana Teixeira Ridolfi de Carvalho. Deste matrimônio nasceu 6 filhos. Seu Arlindo, como era carinhosamente conhecido pela comunidade Parque Pinheiros, desenvolveu diversos trabalhos em benefício de todos, como a fundação da SAB Parque Pinheiros e o Clube Atlético Parque Pinheiros. Através do Clube Atlético Parque Pinheiros, incentiva os jovens na prática esportiva e a participar de competições em Poços de Caldas região. Arlindo era um grande esportista, participou de diversas competições na cidade, principalmente as organizadas da Secretaria Municipal de Esportes, sempre levando o nome do bairro. Nas reuniões da SAB Parque Pinheiros, com autoridades do município, Arlindo cobrava a construção de praças esportivas para atender a comunidade. Natal, Dia das Crianças, Festa Junina, aniversário do bairro, festas promovidas pela SAB, Arlindo sempre está pronto para ajudar. Foi voluntário na construção da Capela São Francisco de Assis, trabalhou na construção do antigo Centro Comunitário Rui Lobo, hoje atual PSF Parque Pinheiros, e na construção da Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado. Contribuiu muito com o meio ambiente, plantando diversas espécies de árvores na área verde dos loteamentos Parque Pinheiros, Jardim Itamaraty 2, árvores essas que hoje abriga diversas espécies de pássaros. Com o aparecimento da doença que o acometeu, começou a desenvolver peças em artesanato que presenteava os amigos. Um de seus maiores sonhos está sendo construído no pátio da Escola Municipal Dona Mariquinha Brochado. Nada mais justo que esta obra receba seu nome, Arlindo Teixeira de Carvalho. Obrigado. Então, continue a discussão. Em votação. O projeto foi aprovado, então, por 13 votos à sanção. Processado inscrito em segunda discussão. Processado número 126, 2015, projeto de lei que revoga a lei número 8.976, 28 de fevereiro de 2014, que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Solar Minas Limitada, no âmbito do programa Avança Pós. Autoria do Executivo, parecer a aprovação. Colocamos em discussão o projeto de lei que revoga a lei número 8.976, 28 de fevereiro de 2014, que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Solar Minas Limitada, no âmbito do programa Avança Postos. Em discussão? Em votação? Projeto aprovado por 13 votos. A sanção. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 108, 2014, projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Limitada. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Colocamos, então, em primeira discussão, projeto de autoria do Executivo, com parecer pela aprovação, que é o projeto de lei que autoriza a doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Limitada. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou votar favorável, mantendo a tradição de votar favorável à grande maioria dos processados que vêm sob doação diária. Mas o vereador Luiz Carlos me chamou a atenção recentemente a respeito desse processado aí. Tá certo que é uma área pequena, de 1.200 e poucos metros quadrados. Mas
o retorno disso é bem pequeno. Vai ser construída uma área muito pequena, praticamente uma edícula. A grande parte da área vai ser um depósito de materiais, a geração de emprego estimada de 4 funcionários. E o que me despertou atenção também foi a qualidade do projeto enviado para essa casa. Remendado com durex, todo feito aí praticamente um croquis. Então, voto favorável, não conheço, não sei quem são, tomara que seja gente boa, tomara que esses 4 empregos deles virem 40, 400. Mas que não houve o devido cuidado com esse processado por parte da empresa, por parte da secretaria, não sei quem que é o responsável por isso, não houve não. Vê se esse é o documento que se apresente aqui nessa casa para ficar guardado aí por anos aí, para justificar o que vai, uma doação de um terreno, que apesar de pequeno, é um espaço público passando para a mão de um particular. Então vou votar a favor, mas que não houve o carinho devido, não houve não. Só isso que eu gostaria de deixar registrado. Obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Os vereadores, eu acho o seguinte, que cabia do planejamento também, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedir que manda uma planta melhor, um projeto, uma planta, não pode ser projeto, não foi aprovado, mas da maneira que veio para essa casa. Eu vou votar favorável, mas espero que nas próximas faz uma coisa mais apresentável, cheio de durex, cheio de amassado, tudo. É uma falta até de respeito, eu acho, o Poder Legislativo. Muito obrigado. É uma área de 1.230 metros quadrados, são 2 lotes. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Eu concordo com o vereador Tiago Cavelan e com o vereador Luiz Carlos, senhor presidente. Só tenho um motivo diferente. Meu voto será contrário. Para mim, isso aí é esculhambação, avacalhação. Então, eu vou votar contrário. Não quero dar meu voto favorável para esse tipo de empreendimento. Com todo respeito, isso aqui não é boteco, isso aqui é o Poder Legislativo de Poços de Caldas. Então, eu acredito que esse processado já deveria ter sido até arquivado ou devolvido, mesmo que meu voto é contrário. Se eu pudesse, até gostaria de contar com mais votos. Isso aí, para mim, é uma esculhambação com o Poder Legislativo, com todo respeito. Nós estamos à parte? Aí pediu a palavra. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, novamente, vereador Luiz Carlos. Peço a palavra. Só, presidente, é ampliação? Só um minutinho. Ampliação da empresa. Doação de terreno para ampliação? Autoriza doação de lotes de terreno para ampliação da empresa Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Limitada. Eles já têm alguma coisa no local ou não? Não. Como é que eles vão ampliar? O que se tem hoje, não na área. Ampliar a empresa. Ampliar a empresa, não o que tem na área. Não tem na área. Com a palavra, vereador Joaquim. Presidente, só para tentar, no meu modo de pensar, esse processado está há muito tempo aqui na Câmara, né, com nós aqui. Será que esses problemas que aconteceu aí, não falando mal do pessoal aqui, será que esse problema por ir para lá, voltar, não aconteceu isso na planta deles, não? Não. Porque foi diversas vezes lá para o planejamento e voltando. Desculpa. Só isso que eu queria saber, só. Aqui a Cristina está nos informando, nossa assessoria aqui, está nos informando o seguinte: quando encaminha ao executivo, a planta não vai junto, não acompanha, portanto, não é deterioração da planta, realmente o que a gente observa é uma falta de cuidado, né, de respeito, até mesmo de respeito. Continua aqui em discussão. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria dizer que concordo aqui com as observações e as críticas que foram levantadas e entendo que o caminho aí da moderação seria mais adequado, respeitando as posições. Em contrário,
eu fico aqui com a posição do vereador Tiago Cavelanha, que critica aí a forma como esse processado foi encaminhado, mas a mim me parece que o interesse público é mais relevante nesse caso, não ressalvadas, né, as necessárias recomendações para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se abstenha no futuro de enviar projetos com essa qualidade. Em votação? O projeto foi, então, aprovado em primeira discussão por 9 votos contra 4. A segunda discussão. Processado número 38 de 2015, projeto de lei que altera dispositivos da Lei 8.895, de 12 de março de 2013, que institui o benefício auxílio moradia ao morador de residência situado em área de grande risco de inundação e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas. Vamos, então, colocar aí. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos? Eu queria pedir a Vossa Excelência que, por gentileza, antes de discutir as emendas, se for possível, não sei se é regimental, a leitura do parecer das assessorias, por gentileza, com toda a categoria do nosso brilhante secretário Rogério Carrilho de Almeida, a leitura do parecer das assessorias desde o início das assessorias da nossa casa. Pegar os pareceres, não, aqui tem um. Da assessoria só tem isso. Não, tem 2. Me parece que 2. Tem um. Oi? São 2 pareceres. Esse aqui, ó. Esse é o parecer. Vereador Antônio Carlos, os 2 pareceres são 2 pareceres. Mas esse está completo, o último. São 2 pareceres. O outro também é curto. Só o primeiro e o segundo? Então, nós vamos passar aqui ao secretário para ler. Então, são 2 pareceres, tá? Fez um parecer, foi em diligência, segundo parecer. Primeiro parecer, então, das assessorias. Alteração da Lei 8.895, 2013, auxílio moradia. Trata o processado 38 de 2015 de projeto de lei encaminhado pela mensagem 12 de 2015, alterar dispositivos da Lei 8.895, de 12 de março de 2013, que institui o benefício auxílio moradia ao morador de residência situada em área de grande risco de inundação e da outras providências. A alteração principal se faz para a prorrogação do prazo legal por mais 12 meses. Em sua mensagem, o senhor prefeito afirma, conforme previsto no artigo 4º da Lei 8.895, 2013, o benefício auxílio moradia foi concebido para vigorar por 12 meses, prorrogados por igual período pela Lei 8.897, de 29 de março de 2014. Cabe aqui um esclarecimento. O prazo referido ao artigo 4º da Lei 8.895, 2013, não foi prorrogado por igual período.
A Lei 8.979 de 2014 alterou a redação do artigo 4 da Lei 8.895 de 2013, o qual passou a ser o seguinte: artigo 4. O benefício previsto nesta lei será concedido em caráter emergencial pelo prazo de até 24 meses. Desta forma, não houve prorrogação de prazo, mas alteração da redação do artigo 4º. Considerando que a Lei Municipal 8.895 de 2013 entrou em vigor na data da sua publicação, o que ocorreu em 12 de março de 2013, levando em conta a nova redação do artigo 4º, podemos afirmar que tal legislação perdeu sua eficácia desde o dia 13 de 3 de 2015. Já tivemos a oportunidade de nos manifestar em outros processados que não há como prorrogar prazo já vencido. A prorrogação deve sempre anteceder o vencimento, pois, com a perda da eficácia da lei, nenhum prazo existe mais que possa ser prorrogado. Quando da aprovação da Lei 8.895, nos termos do seu artigo 6º, foi disciplinado que comissão multidisciplinar, composta por representantes de diversas secretarias municipais, seria instituída por decreto executivo para documentar a situação de cada um dos imóveis, devendo elaborar cadastro completo nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º. Isso feito, conforme determinado pelo parágrafo 3º do artigo 6º, cópias do relatório e do cadastro apresentados pela comissão multidisciplinar serão encaminhados ao conhecimento da Câmara Municipal e farão parte constante do Processal Legislativo 18/2013. Verificando o Processal Legislativo 18/2013, constamos que nenhuma cópia que se refere ao parágrafo 3º do artigo 6º foi apresentado até esta data. Essas assessorias entendem, salvo melhor juízo, que o presente projeto de lei não tem como prosperar, posto que não há como se prorrogar prazo já vencido, posto que a Lei 8.895 de 2013, de vigência temporária, já perdeu sua eficácia em 12 de março de 2015, e o projeto foi encaminhado em casa após essa data, não sendo passível de alteração. Assina aqui os assessores técnico legislativo e assessor jurídico, Dr. Hernani e Dr. João Azevedo. Tem outro parecer depois? Tem. Então, o segundo parecer agora. Trata o processado 38/2015 do projeto de lei encaminhado a esta Casa através da mensagem 12/2015, que tem o objetivo de alterar dispositivos da Lei 8.895, de 12 de março de 2013, que institui o benefício auxílio moradia ao morador de residência situada em área de grande risco de inundação e da outras providências, prorrogação do prazo por mais 12 meses. O que já foi objeto de análise e parecer por parte das assessorias dessa Casa, folhas 08 e 09, e que retorna em virtude de diligência determinada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Em que pese o posicionamento da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, em seu parecer 68/2015, folhas 10 e 11, mantemos o nosso posicionamento anterior, porquanto o prazo referido no artigo 4º da Lei 8.895 de 2013 não foi prorrogado por igual período. A Lei 8.979 de 2014 alterou a redação do artigo 4º da Lei 8.895 de 2013, o qual passou a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O benefício previsto nesta lei será concedido em caráter emergencial pelo prazo de 24 meses. Desta forma, não houve prorrogação de prazo, mas sim alteração de redação do artigo 4º. Considerando que a Lei Municipal 8.895 de 2013 entrou em vigor na data de sua publicação, o que ocorreu em 12 de março de 2013, e levando em conta a nova redação do artigo 4º, podemos afirmar que tal legislação perdeu sua eficácia desde o dia 13 de 3 de 2015. No que se refere ao disposto na Lei 8.895 de 2013, nos termos do seu artigo 6º, em que foi disciplinado que comissão multidisciplinar, composta por representantes de diversas secretarias municipais, seria instituída por decreto executivo para documentar a situação de cada um dos imóveis, devendo elaborar cadastro completo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo 6º. Isto feito, conforme determinado pelo parágrafo 3º do artigo 6º,
Cópias do relatório e do cadastro apresentados pela comissão multidisciplinar serão encaminhados ao conhecimento da Câmara Municipal e farão parte constante do processado legislativo 18/2013. Verificando o processado legislativo 18/2013, havíamos constatado que nenhuma cópia a que se refere o parágrafo 3º do artigo 6º foi apresentada até esta data. Agora, através do ofício 0469/2015, foi encaminhada a esta Casa a documentação que consta de folhas 17 e 74, ou seja, o termo de constatação número 343/13, elaborado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, cópia de cadastro de famílias Jardim Kennedy, elaborado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, e fichas de levantamento das casas em área de risco, elaboradas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Essa documentação, que não atende disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.895/2013, deveria ser juntada no processado legislativo 18/2013, e não neste processado. Conclusão: estas as considerações que entendemos ser pertinentes. Assino aqui os assessores Dr. Hernani Maran e Dr. João Luiz Azevedo. Bem, então, questão de ordem? É porque eu entraria nas emendas. Isso. Eu, senhor presidente, sinceramente não... Eu até assinei o parecer da Comissão de Administração Pública, estou pensando seriamente em retirar minha assinatura, não me vejo em situação confortável para votar esse processado. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, com a anuência do plenário, a interrupção da reunião, para que nós possamos... Porque o parecer, segundo parecer também, fala que está complicada a situação. Uma série de dúvidas que nós temos aí. Eu não tem nada contra, não, pelo amor de Deus. Apenas é a parte legal que nós temos que nos ater num processado que é, no mínimo, polêmico. Então, eu gostaria de pedir, se for por gentileza, convidar aqui o doutor João, o doutor Hernani. Doutor Hernani. Doutor João, por favor. Para que possamos aqui, num clima mais amistoso, 5 minutos 5 aí, minutos, tá, né, no mínimo, para... Suspensa a sessão por 5 minutos. Doutor João, por favor.
Quarta chamada. Então, vamos então colocar em discussão a primeira emenda, que é a emenda supressiva ao artigo 4º, inserido através do artigo 1º, que dispõe sobre a prorrogação do prazo. Artigo 4º. O benefício previsto nesta lei será concedido em caráter emergencial pelo prazo de até 12 meses. Este dispositivo já está contemplado em outro artigo. Então, essa é uma emenda supressiva. Em discussão, a emenda supressiva. Quer falar? Uso da palavra em discussão, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria deixar aqui minha justificativa de voto contrário, apesar de ter assinado o parecer da Comissão de Administração Pública, mas entendo que, conforme eu falei no pedido de abertura, de interromper a reunião, sinceramente não me sinto confortável. Entendo que deveria ter, sim, um parecer por escrito dessas emendas, já que, conforme falou até o próprio vereador Paulo Tadeu, gerou tanta discussão, tanta polêmica, deveria ter havido um parecer final das assessorias nesse sentido. Então, meu voto vai ser contrário em todas as emendas e todo o processado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu respeito a posição do vereador Antônio Carlos, não poderia ser diferente, mas gostaria de dizer que nós temos regimentalmente que acolher a necessidade imperiosa dos pareceres das nossas assessorias, mas os pareceres dados no processado, ainda que possa contrariar as nossas convicções, eles são orientativos para as nossas, para que a gente possa apresentar emendas e para que a gente possa fazer o próprio parecer. Não vejo, com todo respeito, repito, não vejo essa necessidade de que, depois de termos analisado com cuidado os pareceres anteriormente emitidos, feito as correções que nós julgamos que deveríamos ter feito, e isso tivesse que voltar para um novo parecer. Quer dizer, os pareceres são uma orientação para que os vereadores tomem as suas posições. Então, não há, a meu juízo, essa necessidade de um segundo parecer das assessorias da Casa. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Nós vamos colocar em votação a emenda. Em votação, a emenda supressiva. A emenda foi, então, aprovada por 10 votos contra 3. Segunda emenda. Senhor presidente, por gentileza, senhor... Questão de ordem? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador de Cal. Antes que eu vote, eu não votar, eu estou meio... Não estou muito certo aqui não do que eu estou votando. Só perguntar uma coisa. Essa lei, desde quando que não está sendo pago
Desde quando não está sendo pago? Desde quando venceu a lei, que não pode pagar sem lei. Desde março. São 12 meses. Hã? Desde março de 2015. Março de 2015. Isto. E desse tema, nós vamos aprovar agora, hoje, nós vamos aprovar em setembro. Essa lei. Setembro. Como é que vão pagar esses meses para trás? Não, peraí. Está retroagindo, vai ter uma emenda. Retroagindo. A terceira emenda, retroagindo. A terceira emenda. Agora nós estamos discutindo a segunda, na terceira fala, vereador Lical. Vai bomba para nós, muito bem. Emenda modificativa ao artigo 2º. Inciso 3º. Onde se lê: parecer técnico expedido pelo profissional do serviço social, nos termos da resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, lê-se: parecer técnico expedido pelo profissional do serviço social. Na proposta de inclusão do artigo 2º-A, no inciso 3º, faltou o número da resolução do Conselho Municipal de Assistência Social. Porém, ao verificarmos junto à Secretaria Municipal de Governo, fomos informados sobre a inexistência de resolução sobre o tema. Logo, apresentamos a emenda modificativa. Está justificando a emenda aqui. Em discussão, a emenda modificativa ao artigo 2º, inciso 3º. Em discussão. Em votação. Questão de ordem? Já foi finalizada? Só porque talvez eu não esteja muito atento aqui. Mantém na tela. Não tem problema. Só porque quando foi exposto para nós votarmos aqui, usualmente expõe só a emenda como Sim. estava e como não a justificativa. Ficará, né? Parece justificativa. Apesar de entender também que existe a comissão de redação final, que jamais deixaria passar uma redação dessa para o corpo da lei, é só para registrar ali que apareceu ali, vai que agora isso entra na alteração do artigo, aí está errado, né? Mas eu acredito que isso não é. É porque não é usual que apareça ali a justificativa, né? Só essa é a minha observação. Tá, obrigado. Bem observado, vereador Tiago Velan. Bom, a emenda foi aprovada por 11 votos contra 2 votos. Terceira emenda, emenda modificativa ao artigo 6º, onde se lê: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, lê-se: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 29 de março de 2014. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 29 de março de 2014. Que é de 24 meses. Em discussão a emenda, gente. Quem gosta? Vereador Lical? Vereador Lical. 2014? Essa lei não venceu, que você acabou de falar, em março de 2015? Mas ela entrou em vigor. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Me permite? Não, é um prazer, só para me sair. Né? Não, na verdade, a estranheza do vereador Lical procede, mas a rigor é o seguinte: nós estamos trabalhando no ajuste de uma lei que ficou complicada. Então, como essa lei foi votada em 29 de março de 2014, nós temos que fazer referência a ela, a 2014, porque ela, nesta lei,
nesta emenda votada em março de 2014, o prazo de pagamento do aluguel social passou de 12 para 24. Então, o que nós estamos fazendo nesta emenda é o cálculo lá atrás, ao contrário, de trás para frente, de março de 2016, vigorando 24 meses, portanto, a março de 2014. Tá bom, obrigado. Vamos lá, a primeira lei era 12 meses. A emenda de março de 2014 passou a ser de 24 meses. Como nós pretendemos que ela vigore até março de 2016, então ela tem que retroagir a data da emenda. Então, eu entendi. Então, essa novela vai ficar até 2016. Exato. Não vai ter, a solução não vai ter, então. Vai ter a solução, vai só 2016. 29 de março de 2016. Tá bom, obrigado. Em votação. Penalizado, as coitadas das pessoas estão levando chumbo aí que não tem tamanho. Emenda aprovada por 11 votos contra 2. Vamos colocar agora o processado. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei 8.895, de 12 de março de 2013, que institui o benefício auxílio moradia ao morador de residência situado em área de grande risco de inundação e da outras providências. Prorrogação do prazo por mais 12 meses. Em discussão, o processado, com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, quanto mais eu penso, reflito, entendo que votar a favor é correr um grande risco. Sinceramente, o Executivo poderia ter retirado esse projeto de lei e mandado um outro tipo, com outra redação, não colocando, sinceramente, a Câmara hoje numa situação delicada. Meu voto é contrário, tranquilamente. Não estou aqui para fazer cabeça de qualquer colega, estou dando aqui a minha opinião. Mas quanto mais eu penso, mais eu entendo que é um erro votar favoravelmente a esse processado, por várias razões. Entendo que o prefeito poderia ter retirado, se bem que ele pode em qualquer tempo, né, e mandado um outro tipo de processado. A situação é... Inclusive, queria parabenizar aqui o nosso colega vereador Valdir Sementili, que em 2 de abril do ano passado, ele recebeu aqui um ofício do prefeito falando do pedido de informações que ele havia feito, né, a respeito de um acompanhamento por parte do Executivo, da comissão, que deveria, né, apresentar resultados a respeito do acompanhamento desse tipo de auxílio. E o prefeito fala aqui o seguinte: em 2 de abril do ano passado, informamos que os trabalhos da comissão ainda estão em curso, sendo assim não podemos apresentar a avaliação final. Temos a esclarecer que muitas famílias não aderiram ao auxílio moradia, mesmo sendo orientadas sobre os riscos, permanecendo em suas casas. No momento, 14 famílias beneficiadas pelo auxílio moradia. Ressaltamos que a vigência da lei do auxílio moradia será ampliada após o seu vencimento. A Secretaria de Promoção Social está acompanhando as famílias e orientando quanto às dúvidas, com o objetivo de garantir os direitos das mesmas. E, olha, dúvidas, sinceramente, é o que eu mais tenho hoje. Vou deixar algumas perguntas aqui. O prazo de prorrogação de 12 meses alterado pela lei hoje, será a partir de março ou a partir de agora? Está retroagindo aí, né? De março até a presente data, o auxílio foi concedido ou não foi concedido? Entendeu? E, volto a repetir, na minha opinião, esse processado deveria ter sido retirado, porque entendo até o esforço da Comissão de Justiça e tal, mas tem hora que não dá. Tem hora que a gente quer votar a favor, quer
legal, né? Apesar que muitas vezes a gente tenta algumas coisas também e as portas se fecham, né? Quando é coisa da oposição, mas eu não estou votando contra por isso, não. Estou votando porque realmente entendo que o meu voto deveria ser contrário e gostaria que ficasse constado em ata. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, e senhores vereadores e prezada vereadora, quero ressaltar aqui meu respeito pela experiência do vereador Antônio Carlos e pela firmeza de postura que ele frequentemente apresenta nessa casa. Mas eu queria dizer que concordar com a ideia de que nós não podemos alterar, corrigir, buscar soluções para projetos que eventualmente tenham defeitos de origem, é reduzir o papel dessa casa. Nós, com muito uma gosto, parte, vereador Antônio Carlos. Olha, obrigado pela parte, nobre colega vereador, líder do senhor prefeito, senhor presidente. Eu não quero reduzir o papel de ninguém, pelo amor de Deus, eu acabei de dizer. Não fiz nenhum movimento para pedir voto contra, de forma alguma, é o meu posicionamento. Só que eu entendo que, em muitas oportunidades, o senhor testemunha disso, nesse mandato, e em outros também, sempre fui, apesar da minha firmeza, e agradeço a Vossa Excelência pelo reconhecimento, mas eu já participei de várias vezes de reuniões onde a gente colaborou, fomos para o diálogo, para o bom senso, a minha forma de entender. Só que nesse caso, agora há pouco, elogiei o esforço, mas não me sinto confortável para votar a favor. Só isso. Certamente vai ser aprovado contra o meu voto de algum outro colega que entendeu dessa forma, mas entendo que a Câmara poderia ter sido poupada se o Executivo tivesse retirado e evitado. São 2 pareceres anteriores da Comissão das Assessorias que nós tivemos agora há pouco aqui. Eu fiquei na dúvida com o posicionamento do nosso assessor. Muito obrigado, nobre líder, muito obrigado. Eu que agradeço a vossa intervenção, mas eu quero insistir que o nosso papel aqui também é fazer correções, é fazer propostas. É por isso que existe a figura das emendas, porque não é trabalho nenhum, pelo contrário, eu entendo que isso até fortalece, revitaliza a nossa ação aqui, é buscar caminhos, buscar soluções para o município, que eventualmente, por uma razão ou outra, o Executivo não encontrou. A segunda questão diz respeito a resposta, certamente, a um requerimento do vereador Valdir Sementilli, que em momento nenhum contraria aquilo que está sendo proposto. É uma resposta que foi dada, a documentação do cadastramento encontra-se nesse processado, está aí para ser analisado, portanto, aquilo que está previsto na legislação, com exceção do fato de não constar, e aí eu concordo, do projeto de lei aprovado por nós em 2013, mas constar agora desse processado, ele está aí como resultado de um trabalho da Secretaria de Promoção Social. E, finalmente, eu acho que não há risco. Aliás, eu tenho convicção que não há risco, porque eu entendo que nós estamos votando uma lei válida, quero repetir aqui, e isso é um raciocínio jurídico, não é um raciocínio meu, mas é um raciocínio jurídico que eu fui buscar, eu fui procurar compreender, né, essa diferença muito clara que existe entre a validade da lei e a eficácia da lei. Nós temos leis válidas, mas ineficazes. E a lei só é totalmente inválida por ineficácia se não houver na lei nenhum conteúdo que possa ser aproveitado. Não é o caso. Não é o caso porque o conjunto da lei trata do socorro à população flagelada pela questão das chuvas e das enchentes. Então, portanto, trata-se de uma lei válida que pode ser a qualquer tempo emendada, como o vereador Flávio está pedindo uma parte. Uma parte, vereador Flávio Faria. Vereador Paulo, só para esclarecimento de Vossa Excelência, então a prorrogação vai ser até março de 2016.
Isso significa que, teoricamente, as pessoas ali que foram beneficiadas por uma ação importante, devido às circunstâncias que eles viveram em 2013, elas terão a indenização dos seus imóveis. Então, a partir dessa data, só uma pergunta, porque ou vai ter que alterar a lei novamente, só assim, o senhor está bem antenado essa questão, só uma pergunta em relação a esse tema, por gentileza. Nós estamos tratando aqui da lei do aluguel social, que ela não guarda relação com a questão da indenização, mas a preocupação do vereador Flávio, que de certo modo reproduz a preocupação do vereador Luiz Carlos na intervenção anterior, né, é pertinente. E eu espero que sim, torço que sim, e vou trabalhar para que essa questão da indenização esteja resolvida até março do ano que vem. Pois não. Que é só uma parte, vereador Flávio. É só uma pergunta, a preocupação, então, se precisar, questão de ordem, em relação ao projeto, à lei, se for necessário prorrogar 2016, então é possível fazer uma nova emenda aí, não teria problema nenhum. Lá na frente. Sim, seria possível, então, não teria nenhuma dificuldade em relação a isso. E lá na frente. E aí eu aproveito para responder também a uma indagação importante do vereador Luiz Carlos, quando ele pergunta, e outros vereadores fizeram essa pergunta aqui também antes, fora do debate em plenário, se a prefeitura está pagando esse período. Não está pagando. Né? É por isso que a lei retroage, exatamente para autorizar o executivo a fazer o pagamento que vem de março até os dias de hoje. Então, por essa razão é que eu peço licença para discordar do vereador Antônio Carlos e encaminhar o voto favoravelmente. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas para ilustrar aqui um fato que correlata esse projeto de lei, existe um outro projeto de lei tramitando nessa casa, acredito que está nas assessorias ainda, revogando esse auxílio moradia. Então, vereador Flávio e o vereador Luiz Carlos, que questionaram a respeito disso, meu primeiro questionamento, quando da discussão desse processo, foi o seguinte: até quando isso vai se arrastar? O vereador Maria José, o vereador Paulo Tadeu se lembram perfeitamente disso. E o vereador Rogério também, que são da Comissão de Justiça. Até quando isso vai se arrastar? O Joaquim também, perdão. Até quando isso vai se arrastar? Então, já foi informado que existe um processado que encerra com esse auxílio de moradia. Eu acredito que isso que nós iremos votar hoje, ele tem muito mais uma função de corrigir esse hiato que ficou de pagamentos e dar uma certa tranquilidade ao executivo para que ele coloque um basta nessa questão que já se estende em caráter de urgência e emergência por 3 anos. Então, fiquei muito satisfeito quando fiquei sabendo que existe um processado... Pois não. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Só para contribuir, porque teve uma vez, uma das pessoas esteve aqui, né, no momento se alterou, e legítimo, porque via a sua situação lá sem muita solução, e recentemente encontrei com ele na rua, estava super contente porque já está sendo encaminhado. Então, eu não sei quantos que já foram resolvidos, não acredito que seja a totalidade, mas muitos já estão sendo indenizados, já está tudo acertado para a questão disso. Pelo menos foi o que ele me disse ao encontrá-lo. Não sei, eu acredito, porque é a pessoa que foi que me disse, né? Então, pela palavra dele, eu acredito que existe já tratativa no sentido de estar regularizando. Parece que era só questão de cartório, alguma coisa que ele tinha que regularizar o imóvel, alguma coisa assim. Mas me parece que alguma solução já está sendo feita. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Vereador Rogério, quando começaram essas indenizações daquelas áreas lá, eu ainda fazia parte da administração regional da Zona Sul. A situação não é tão simples assim, não. Os que eram simples de serem indenizados já foram lá atrás. E vão sobrando aqueles casos mais complicados e mais difíceis de serem indenizados. Imóveis irregulares, imóveis com um valor bem abaixo do que aquela família poderia adquirir uma outra propriedade, mas enfim, não é o que vem sendo discutido aqui. Independente disso, um ponto final nesse auxílio de moradia precisa ser dado. Até porque a justificativa para o primeiro projeto lá em 2013 é urgência. Urgência de 3 anos, no meu ponto de vista, não são antônimos aí. Mas era só para contribuir e esclarecer que existe esse processado que pretende
encerrar esse benefício. Só isso, obrigado. Então, vamos colocar em votação o projeto. Vereador Paulo Eustáquio ausente. Porque... Por favor, vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Patrícia, por favor, que... Não, eu estou decidido, vou votar contra. Eu processo pagar meu gosto, chega, 180 mil e... Está aqui atrás? Onde você? Vou colocar, então, em votação o processado. Em votação, senhores vereadores. O processado foi aprovado, então, em primeira discussão, 9 votos contra 4. A segunda discussão. Nada mais consta, presidente. Tribuna, vereador Paulo Tadeu.